Olá pessoal, sou o professor Wagner. Vamos comentar 4 questões cobradas na prova de matemática do Enem 2021, aplicação regular. Peguei aqui da prova com o caderno azul, a questão 138, a questão 151, a questão 173 e a questão 175. Ressaltando que a questão 138, a que se refere-se a títulos de vários times do país na Copa do Brasil, essa questão foi anulada, mas ela tem solução, a gente vai comentar a solução dela, só não temos alternativa para marcação. A questão 151, a questão de estatística, um gráfico estatístico, que no meu entendimento ela contém vícios e realmente o que o INEP propôs, não que esteja errado, mas foi uma linha de pensamento com a análise realizada na questão. O meu pensamento foi um pouco diferente, também foi convergente com algumas discussões que fiz em alguns grupos de professores, de alunos. Então essa discussão ela enriquece o debate e gostaria que você comentasse se realmente concorda com a argumentação que eu vou propor sobre essas 3 questões. Se não concorda, sem problema, essa construção ela é válida, a gente vai realmente enriquecer os nossos conhecimentos com esse debate. A questão 173 também, o INEP adota uma linha de raciocínio para ela, mas no meu entendimento, e também por vários professores que conseguiram aí verificar essa questão, de fato, existe uma divergência de pensamento da questão 173. E a questão 175, a gente finaliza, essa sim eu fiz uma pesquisa muito bem criteriosa, minuciosa, e a gente buscou aí várias definições de autores renomados. Vou mostrar que essa questão ela pode ser considerada uma questão com vício, e de fato é uma discussão produtiva. Espero que esse vídeo contribui de alguma forma para esse debate. Então a gente vai iniciar com a questão 138 na sequência, ok? Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 138, referente ao caderno azul, aplicação regular. Menciona aí os 6 títulos do nosso Cruzeirão Cabuloso, que na verdade agora temos que chamar de Cruzeirão Cauteloso e não Cabuloso. Está passando por um momento difícil, né, em 2021, passou também em 2020, 2019, mas vamos torcer para que em 2023 nós estejamos na primeira divisão, que é lá que o time merece e não deveria ter saído. Mas enfim, discussão à parte de futebol, vamos ao que interessa, vamos propor a solução para essa questão. Aliás, antes de começar a leitura dessa questão, vale ressaltar que o INEP publicou o gabarito oficial e consta como anulada essa questão. Então vamos abordar a solução e relacionar com as alternativas que foram apresentadas. A Copa do Brasil teve, até a edição de 2018, 15 times diferentes como campeões da competição, conforme apresentado na imagem. Suponha que, como homenagem aos times campeões, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, pretenda colocar um painel na sua sede. Esse painel teria 6 linhas e em cada uma delas 5 placas referente a cada edição da competição, com o nome do time vencedor, o brasão e o ano do título. O painel deve ser fabricado de modo que a primeira linha só tenha clubes gaúchos. Quais são eles? Internacional, Grêmio e Juventude. A segunda linha, apenas times cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense. A terceira, somente times mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A quarta, exclusivamente clubes paulistas, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paulista Futebol Clube, Santo André. E as 2 últimas, sem nenhuma restrição. Está aí a imagem mencionada pela questão. Cruzeiro, maior ganhador de títulos na Copa do Brasil até o ano de 2018 ou 2019, se não me falha a memória, com 6 títulos. O Grêmio com 5 títulos, Corinthians 3, Flamengo 3, Palmeiras 3 títulos, Internacional 1, Criciúma 1, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Santos 1 título, Fluminense 1 título, Sport 1 título, Paulista Futebol Clube 1 título, Santo André 1 título e Juventude, também do Rio Grande do Sul, 1 título. Muito bem. Qual expressão determina a quantidade de painéis diferentes que
que a CBF poderá montar. Tá aí as alternativas, vamos à proposta de solução. Já organizei aqui o painel com as 6 linhas e vamos organizar a construção da solução de acordo com o que foi proposto no painel. Então, já fiz a leitura dos títulos, a gente sabe que existem 30 títulos. Se eu somar 6 títulos do Cruzeiro mais 5 do Grêmio, 11, 11 mais 3, 14 mais 3 do Flamengo, 17, 3 do Palmeiras, 20. E aí aqui já temos mais um de cada time, 5 mais 5, 10. Então 20 mais 10 são 30 títulos no total. 30 títulos. Muito bem. Na primeira linha, eu só vou colocar times gaúchos. Eu pergunto, será que a ordem importa? Se eu coloco, por exemplo, o título do Internacional aqui e algum dos títulos do Grêmio, por exemplo, aqui. Depois eu troco de posição. Olhando para o painel, essa simples troca mostra que o exercício não é de combinações, então a ordem importa. Então nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem. A gente poderia, de forma direta, utilizar aqui as fórmulas de arranjo. Como eu, particularmente, gosto de resolver questões de contagem usando o princípio fundamental da contagem sempre e corrigindo caso seja necessário, a ideia vai ser a seguinte. Então, nessa primeira linha, a gente vai ter times só gaúchos. Então, quantos são os títulos dos times gaúchos? Veja só, eu vou apagar essa parte dos 30 títulos, a gente já sabe. A gente vai ter o seguinte, times gaúchos, temos o Grêmio com 5 títulos, temos o Internacional com mais um, então 6, e mais um Juventude. Então eu vou separar esses títulos, são 7, portanto, 7 títulos. E aí, quantos brasões, quantos, vamos dizer, anos de título eu posso inserir nessa primeira situação? Qualquer um dos 7, qualquer um desses 7, porque a mudança do título de ano para ano vai mudar também a configuração. Então, 7 possibilidades. Depois que eu coloquei um determinado time aqui, qualquer que seja ele, o próximo hoje eu vou ter 6 possibilidades. E assim sucessivamente. O próximo, 5. Depois 4 e depois 3. E aí depois a gente vai multiplicar todas essas possibilidades, que eu estou resolvendo em etapas. Escolhida cada uma dessas etapas, eu posso usar o princípio multiplicativo, porque a quantidade de etapas de uma determinada situação aqui independe da escolha anterior. Então a quantidade de etapas de escolhas, na verdade, a quantidade de escolhas que eu tenho aqui, ela independe da minha escolha anterior. Então vamos agora para a segunda linha. Veja que quando eu coloquei esses 5 times aqui, eu ainda tenho 2 times gaúchos para completar o meu painel. Agora vamos para a segunda linha. Eu tenho aqui times cariocas, então eu vou ter o Flamengo com 3 títulos, o Vasco com 1 título e o Fluminense com 1. São 3, 4, 5 títulos. Eu vou simplesmente verificar quantas possibilidades eu posso colocar aqui. 5. Qualquer um dos 5 times com seus brasões e mudando aí o ano do título. Depois 4, 3, 2 e 1. Nesse caso aqui em cima é um arranjo, porque eu não uso todos os times. E aqui a gente usa uma permutação. Faremos aqui então, por exemplo, uma fila. E aí é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tem que acontecer essa configuração de cima e essa segunda de baixo e, por isso, todos vão ser multiplicados. Muito bem. Agora, para a terceira linha, só podemos colocar times mineiros. Então, eu vou ter 6 títulos do Cruzeiro e um único título do Atlético. Muito bem. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, o time do Atlético, de forma merecida, está sendo campeão brasileiro em cima do Bahia. Merecidíssimo. Por isso vocês estão escutando, talvez, ao fundo, os foguetes. Estou aqui em Belo Horizonte.
e vamos continuar a correção, mesmo sendo cruzeirense, isso não vai importar, o que importa é a nossa condição aí de mostrar a solução mais adequada para essa questão. Muito bem, aqui nós temos então 5, voltando mais um do Atlético Mineiro, 6. Então eu tenho 6, nós temos 6 do Cruzeiro e mais um do Atlético. Então, são 7. Muito bem. Então eu posso ter aqui 7 possibilidades, são 7 brasões, independente aí do time, mas muda-se o ano do título, depois 6, e vou usando esse raciocínio sempre, vezes 4, vezes 3. Lembrando que aqui não sobrou nenhum time. Agora aqui vai sobrar 2 times, né, que vão ter aí 2 títulos. Por esse motivo, ainda temos mais 2 para distribuir abaixo, que a gente não tem restrição. Muito bem, agora a gente parte para a quarta linha. E a quarta linha eu só posso ter times paulistas. Eu vou ter aqui o Corinthians com 3 títulos, o Palmeiras com 3, 6, o Santos 7, depois o Paulista 8 e o Santo André 9. Então em São Paulo são os times que têm maior quantidade de títulos no somatório. Como são 9, eu vou escolher para essa primeira posição 9 possibilidades. Não são 9 times, são 9 títulos. Por isso que o ano do título diferencia. Depois eu tenho 8 possibilidades, depois eu tenho 7, 6 e 5. Veja, só tenho 5 possibilidades. Então, dos 9 que eu tenho aqui, eu já distribuí 5, então ainda faltam 4. E aí, por coincidência, obviamente, senão o painel teria um espaço vazio, vai completar aqui os 30, o que a gente percebe? Que para completar o restante são 10 espaços vazios e vão sobrar de fato 10 times. Veja, o Criciúma que ainda não foi colocado, o Sport que também não foi colocado, então já temos 2, mais 2 aqui que eu não coloquei, 4, 4 mais 2, 6, e os 4 paulistas que estão aqui, alguns que não foram aqueles 4, então são 10. E aí esses 10 times que faltam, eu vou distribuir aqui aleatoriamente. Então, quantas possibilidades eu tenho para essa situação? 10. Para essa, 9. Para essa, 8. E assim sucessivamente. 7. 6. Aqui vai ser uma permutação. 5. Vou colocar, inclusive, com a cor que está associada aqui a ela, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se a gente olhar para as alternativas, todas vão ter ali um fatorial no numerador e no denominador. Então a ideia é a gente fazer o seguinte, a nossa resposta é o produto de todos esses números. Mas veja, se eu usar o seguinte artifício, nessa primeira linha, multiplicar por 2 vezes 1 e dividir pelo mesmo 2 vezes 1, que eu vou chamar de 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, nessa primeira linha eu vou ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 7 fatorial, dividido pelo 2 fatorial. Se você talvez utilizasse a fórmula direta no arranjo, seria essa expressão direta. Mas a gente pode utilizar esse artifício. Aqui não precisa nem completar, já tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial. Continuando, agora sim a gente pode fazer a mesma situação. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, posso multiplicar por 2 vezes 1, eu não altero o resultado desde que eu divido por 2 vezes 1, porque aí eu estou multiplicando por 1. Mas para que fazer essa situação? Para a gente ter o fatorial completo aqui, porque de 7 até 3 não é um fatorial completo. De 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aí sim é 7 fatorial, dividido por 2 fatorial. Da mesma forma que eu posso agora finalizar essa correção, veja, com essa situação aqui, vou pôr aqui por exemplo, eu posso pegar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, eu posso multiplicar por 4 vezes 3
vezes 2 vezes 1 e dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E qual vai ser o resultado dessa quarta linha? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 equivale a 9 fatorial. Estou com 9 até 1, produto de forma com os números decrescentes, todos inteiros. E aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Por fim, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aqui sim eu não preciso completar, porque está indo até 1. Veja que essa linha trata-se de uma permutação, eu utilizo todos os 10 elementos. Essa segunda linha eu uso as permutações de 5 elementos. Agora aqui a gente já usa arranjo de 7 elementos, só que eu vou usar 5. Aqui o arranjo de 7 elementos também eu vou usar 5. E aqui eu tenho 9 elementos, eu vou usar 5. As fórmulas estão aqui apresentadas, mas eu sugiro a correção, que é um modo alternativo, e você não precisa decorar essas fórmulas. Então, finalizando, eu tenho vezes 10 fatorial. Então, observando as alternativas, a gente pode perceber o seguinte, que a nossa resposta, ela contempla todos esses resultados, porém, só esse primeiro que não está adequado. Então, a gente vai verificar que a alternativa mais próxima dessa resposta seria a letra E. Mas aqui a gente tem, eu vou pensar aqui numa situação onde todos esses resultados que a gente vai mencionar aqui, eles vão aparecer na letra E. Por exemplo, aqui também 9 sobre 4 aparece, 9 fatorial sobre 4 fatorial, 7 sobre 2 fatorial aparece, 5 fatorial aparece. Aqui é a única expressão que não vai estar aparecendo lá na alternativa E. Se não me falha a memória, a alternativa E aqui vai estar 9 fatorial e aqui 4. Então essa é a única diferença, porque os outros produtos vão estar aparecendo na letra E. Então essa é a resposta para a nossa questão. Vamos retornar lá, a gente sabe que aqui é 5, 7, 2, 9, 4, 10, aqui 7, 2. Vamos voltar para só marcar a alternativa correta. Então veja que o 10 aparece, 9, 4 aparece, 7, 2 aparece, 5 fatorial. Veja, mencionei que o único valor que não aparece lá, que a gente teve já como resposta, seria 7 fatorial sobre 2 fatorial. É o que difere da alternativa E. Portanto, essa questão ela foi anulada pelo INEP, mas a gente pôde verificar aqui alguns argumentos, né? A gente enriquece os nossos conhecimentos abordando soluções para ela, porque na verdade ela tem solução, só não tem como marcar a alternativa correta. Perfeito? Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021. Vamos agora corrigir a questão 151 do caderno azul, aplicação regular. Antes de fazer a leitura dessa questão, gostaria de mencionar que eu fiz uma interpretação dessa questão e, no meu entendimento, essa questão deverá ser anulada. Mas temos que aguardar realmente o gabarito oficial. Ela será anulada porque a alternativa que a gente gostaria que tivesse ali entre as 5 seria 787,5. Vamos resolver, inclusive, em várias propostas, várias perspectivas, para mostrar que realmente houve uma falha no final do comando da questão e também nas alternativas. Perfeito? Muito bem. Um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequências do preço de venda dos apartamentos dessa lista, em R$ 1.000, no qual as faixas de preço estão dadas por de 300 a 400, de 400 a 500, 500 a 600, 600 a 700,
700 a 800, 800 a 900, 900 a 1000, 1000 até 1100, 1100 a 1200 e 1200 até 1300. A mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, tem preço de venda inferior a R$ 550 mil. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Está aí o gráfico com o número de imóveis e o preço em intervalos. Aqui temos a primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. São 10 classes envolvidas. E o preço em R$ 1.000. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a esse P. Letra A, 600, letra B, 700, letra C, 800, letra D, 900 e letra E, 1.000. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Na verdade, essa vai ser a primeira proposta de solução, uma solução bem tranquila, e a gente vai marcar aqui só para não deixar a questão em branco. Mas veja, nós temos aqui o seguinte. Para o cálculo da mediana, porque na verdade nós temos 105 apartamentos. Então o cálculo dessa mediana fica até estranho a gente mencionar, mas seria a metade. E a metade não vai dar um número inteiro. Já que aqui é ímpar, eu vou ter 52,5, né, apartamentos. Então, essa situação fica um pouco estranha, mas quando a gente está lidando com intervalos em classe, os dados não são discretos. E, de fato, a gente pode sim utilizar essa situação. Ou seja, para pegar 50% dos apartamentos para a esquerda aqui, ou seja, com preços pequenos, e os outros 50% com preços maiores do que essa mediana, a gente vai buscar o termo posicionado ali no 52º,5. Estranho dizer isso, mas na verdade eu vou mostrar por que realmente é esse termo. Então veja, a gente vai acumulando aqui a quantidade de apartamentos até chegar num determinado ponto. Aqui nós temos 5, aqui nós temos mais 10, então 15, aqui mais 5. Então eu já tenho aqui 20 apartamentos com preços que são menores do que R$ 600 mil. Aqui eu tenho mais 15, então até aqui a gente já consegue, veja só, fazendo essa análise da frequência acumulada, nós temos 10, 20, 35. Então, para fechar em 52,5, eu preciso mais 17,5. E eu tenho aqui um total de 20. Então veja, se aqui nós temos 20, eu não consigo completar todo esse retângulo. Então, na verdade, vai chegar num determinado ponto aqui, já que se eu pegar 52,5 menos o acumulado até aqui, que é 35, teremos 17,5. Então, aqui eu vou ter 17,5 apartamentos, vou mostrar dessa forma sem os números discretos, mas depois eu vou mostrar com a área como que isso vai funcionar. Então até aqui nós teremos mais, vamos pegar aqui essa parte desse retângulo, mais 17,5 apartamentos, e para lá a outra parte, obviamente para fechar os 20, 2,5. Então perceba que este preço, para a gente poder organizar ele como resposta, esse preço ele está aqui entre 700 e 800. Não conseguimos nesse momento descobrir qual será esse preço. Mas veja, eu posso pensar o seguinte, 50% dos preços mais baratos dos apartamentos, ou seja, se eu pegar 50% dos apartamentos e os preços mais baratos estão nessa faixa aqui, de 300 até um determinado valor, 700 e alguma coisa. Então, como ele quer esse valor de P, esse P vai ser entre 700 e 800. Ele sugere aqui a alternativa letra C.
Eu vou marcar, mas eu não concordo com essa alternativa, né? Na verdade, eu não concordo com nenhuma dessas 5, por quê? Porque o valor que vai ser o valor de P, ele é um valor definido aqui. A gente vai mostrar através da proposta de solução número 2 e ainda vou propor uma outra solução, aí sim a gente vai provar de fato por que vai ser este valor. Ok? Então deveria ter nas alternativas aqui 787,5. Fiz o cálculo, mas vou mostrar para vocês. Ok? Muito bem. A segunda proposta de solução é essa que a gente mencionou, fazendo esse cálculo para descobrir o valor. Então, para o Enem, a gente já poderia marcar ali 800, ou se tivesse o valor, a gente teria que fazer essa conta. Então, a gente já viu que aqui tem 5, 10, mais 5, aqui mais 15, então até aqui já temos, por exemplo, 35. Então, a soma desses apartamentos, da quantidade desses apartamentos, já são aqui 35. Então, como eu mencionei, a gente vai precisar agora pegar aqui esse valor. E ele, como é um retângulo e a sua área tem a mesma altura, o valor aqui é proporcional. Ou seja, se eu quero aqui 17,5, basta eu fazer uma regrinha de 3 e ela é bem simples. Da seguinte forma, nesse intervalo da primeira, segunda, terceira, quarta, da quinta classe, vamos pegar aqui essa quinta classe e fazer a seguinte regra de 3. Num intervalo de 100, nesse intervalo de 100, existem 20 apartamentos. Mas eu não quero o intervalo todo, eu quero só essa parte do intervalo. E essa parte do intervalo vai ser menor do que 100. Ela é correspondente a 17,5 termos. E aí aqui eu vou ter x. Eu não preciso multiplicar cruzado, a gente pode utilizar a proporção da seguinte forma. O 100 é 5 vezes maior do que o 20. Portanto, o x também será 5 vezes maior do que o 17,5. Então, basta multiplicar 17,5 vezes 5. Você pode fazer assim, ou multiplicar por 10 e pegar a metade. Ou seja, se eu multiplico por 10, eu vou ter 175. Pego a metade. A metade de 170 vai ser 85. E mais a metade de 5, que é 2,5, 87,5. Vamos certificar que de fato vai dar 87,5. 87,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 35 e 2, 37, vai 3. 5 mais 3, 8. Então, 87,5. Então, esse valor de x é 87,5, mas ainda não é a nossa resposta, porque esse intervalo ele não é 100, e sim 87,5. Portanto, a mediana, ou seja, o valor de P, ele se encontra aqui. Ele é 700 mais esse intervalo. É 787,5. Esse é o valor do preço em R$1.000, ou seja, 787.500, na verdade, R$787.500. E aí, essa seria a resposta para essa questão. Esse seria o valor limite, né, o valor mínimo que a gente tem. Mais do que este, ou seja, acima dele, por exemplo, 780, a gente já vai encontrar apartamentos que estão acima dos 50%. Por isso que a resposta não é 800. Não é 800, não é 790, não é 792,3, e sim, esse é o valor mínimo, para a gente ter o valor de todos os 50% dos apartamentos abaixo desse preço. Muito bem. Agora eu vou mostrar por que é 17,5 e por que a gente pode utilizar essa proporção. E aí a gente entra numa situação envolvendo áreas. Então veja, o critério será o seguinte. Se a gente calcular aonde vai estar essa mediana, a gente já sabe que ela vai estar mais ou menos ali,
Vou marcar aqui a separação para esse cálculo dessa mediana. E aí essa mediana a gente vai chamar esse valor de P, de acordo com a questão. A gente sabe que, de acordo com o gráfico de histograma, essas áreas elas são equivalentes, ou seja, essa primeira área mais essa, mais essa, mais essa, mais essa que eu não sei, essa eu não sei o valor dela, mas ela é igual à soma de todas essas áreas, é igual à soma das que estão aqui à direita dessa linha em verde. Muito bem, então essa área é 100 vezes 5, essa área é 500. Aqui 100 vezes 10, essa área é 1000. Aqui é 100 vezes 5, também 500. Essa área é 100 vezes 15, 1.500. Agora a gente não sabe essa área, mas a gente sabe em função de P. Veja só, essa área vai ser, com a mesma altura 20, vai ser 20 que multiplica P, esse intervalo, P menos 700. Essa vai ser a área. Agora, qual vai ser a soma das áreas da parte da direita? Aqui eu tenho 5 vezes 100, 500. 5 vezes 100, 500. Aqui eu vou ter 10 vezes 100, 1000. 15 vezes 100, aqui 1.500, e aqui também 1.500. Porém, falta esta área, que eu vou inclusive achurar ela aqui de vermelho, e esta anterior à linha verde, ela é uma área que também está achurada de azul. Muito bem. Essa área é dada pelo tamanho aqui da altura 20, multiplicado por esse intervalo pequenininho, que vai ser 800 menos P. É óbvio que você não iria resolver essa questão no Enem, porque a resposta aqui ela é uma resposta que não é um número natural, por isso 800, no meu entendimento, não é a resposta, mas você poderia resolver pela regrinha de 3. Aqui eu vou provar por que este termo ele é o termo de 52,5. Estranho falar isso, mas nós estamos com os dados de forma contínua, em classes. Então agora a gente iguala todas essas áreas. Vamos pensar aqui, ó, 500 mais 500, 1.000, 1.000 mais 1.000, 2.000, 2.000 mais 1.500, 3.500, estão conferindo 1.000, 2.000, 3.500, vou escrever aqui 3.500, mas ainda temos essa área. Vou aplicar a distributiva, 20P, menos 20 vezes 700, 2 vezes 7, 14, com 3 zeros. Então, 14 com 3 zeros. E qual vai ser a ideia de resolver essa questão dessa forma? Para que, por exemplo, se o INEP não fizer a anulação dessa questão, esse é um bom motivo, um argumento, né, de um recurso, um modelo de um recurso, para você fundamentar com essa solução, com a anterior, enfim, a proposta é apresentar um modelo de recurso caso o INEP não anule essa questão. Agora vamos somar as áreas do lado direito. 500.000, 2.000, 2.000 com mais 3.000, aqui vai ter 5.000 mais essa área aqui. Então 5.000, o espaço aqui não foi suficiente, mais essa área que eu vou somar aqui, 2 vezes 8, 16 com 3 zeros. 16.000. Aqui é menos, obviamente, menos 20P. Então, menos 20 vezes P. E esse P, obviamente, nós vamos encontrar 787,5. E aí, então, vou passar esse P para cá, e ele vai ficar 20P mais 20P, 40 vezes P. Vou passar os 3.500 para lá, vou passar os 14.000 para lá. Vamos fazer passo a passo. Vai ficar 16.000 mais 5.000, 21.000. Aqui eu vou ter 3.500, eu vou passar o menos 3.500 e o mais 14.000. Muito bem. 40P é igual a 21.000 com mais 14.000 vai dar 30
mil, menos 3.500. Portanto, o valor de P é dado por 31.500 dividido por 40. E essa conta eu simplifico zero. Posso dividir por 2, né? Vai ficar 3.000 por 2, 1.500. 150 por 2 mais 75. Então, dividindo por 2, eu vou ter 1.575. 1.575 dividido por 2. E, de fato, 1.500 dividido por 2 vai dar 750. 75 dividido por 2 dá 37,5. E aí a gente encontra, de fato, o resultado 787,5. Essa, então, foi a proposta de solução para essa questão. Então, deveríamos ter a alternativa, né, a alternativa que tivesse lá, por exemplo, no lugar de 800, que vai ser, por exemplo, vou verificar qual vai ser a alternativa do que foi proposto pelo INEP. Ó, ao invés de 800, a sugestão é que de fato tivesse 787,5. Aí sim, a gente marcaria a alternativa C de casa. Mas vamos aguardar realmente o gabarito oficial do INEP, mas se de fato o INEP ainda manter o gabarito como sendo letra C, essa é uma boa proposta de recurso, muito bem fundamentada, mostrando que o resultado não é um valor natural, e sim um valor decimal 787,5. Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, vamos à questão 173, caderno azul, aplicação regular. Antes de fazer a leitura na íntegra dessa questão, de forma bem respeitosa, eu gostaria de manifestar minha opinião em relação a essa questão. O INEP publicou o seu gabarito para essa questão, indicando a alternativa C de casa. E a alternativa C, no meu entendimento, não que ela não esteja correta, mas existem duas linhas de raciocínio para a resolução dessa questão. No meu entendimento, ela está ambígua no que diz respeito a essa interpretação. Não tem como a gente organizar aqui uma bibliografia, definição, qual vai ser a nossa argumentação. O que a gente vai propor aqui é mostrar essa discussão, não que eu esteja totalmente correto, é uma linha de pensamento, por isso que essa discussão ela contribui de forma bastante enriquecedora para a nossa educação. Então, eu gostaria que você, mesmo que discordasse dessa minha opinião em relação a essa questão, manifestasse através dos comentários, pudesse mostrar que realmente a questão está clara, o seu ponto de vista fala, não, professor Wagner, você está indo para uma linha de raciocínio que não é a mais adequada. De forma muito tranquila eu vou entender esses questionamentos e a gente está fazendo realmente uma discussão. Mas eu tenho que apresentar o meu ponto de vista, não só para você, professor, quanto para você, aluno, que fez. O mais importante é a nossa condição de oferecer uma educação de qualidade, mostrando realmente essas questões que cabem discussões. Não significa que elas estão erradas, por isso que de forma respeitosa eu tenho que entender que o gabarito proposto pelo INEP tem pessoas altamente qualificadas que sinalizaram para esse entendimento. Então, no entendimento de quem elaborou essa questão e nos revisores e toda a equipe do INEP, entenderam que essa questão está adequada. Mas no meu entendimento, e também já fiz algumas discussões com outros professores da área, né, inclusive da minha equipe lá dentro do campus, do IFMG Campus Betim, e não existe uma convergência em relação a essa questão. Também outros grupos, com grande quantidade de professores, de vários institutos federais, também de escolas públicas, belos professores aí que contribuem de forma muito positiva para a educação do país, professores também da rede particular, tenho visto aí essa discussão em relação a essa questão. Vamos
propor aqui então essa discussão e vocês tirem a conclusão de vocês, você aluno, você professor, você que se interessou aí para assistir esse vídeo. Vou mostrar aqui qual foi a minha linha de pensamento e por que essa questão ela não deveria fazer parte do rol do banco de questões na prova de matemática e suas tecnologias do Enem. Um Lava Rápido oferece 2 tipos de lavagens de veículo. Lavagem simples ao preço de R$20 e lavagem completa ao preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízos, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é alternativa A, 6, B, 8, letra C, 9, letra D, 15 e letra E, 20. Vou confessar para vocês que, de fato, se eu estivesse fazendo essa prova, eu iria marcar a letra D. Ou seja, eu não iria gabaritar essa prova. Eu resolvi todas as questões desse ano para que a gente pudesse gravar elas aqui. Resolvi todas com muito cuidado, interpretei todas as questões e realmente essa questão eu fiquei na dúvida entre a letra C e a letra D. Reli a questão, identifiquei realmente o que está sendo proposto e não consegui até o momento verificar que essa questão só tem uma linha de pensamento. Para mim ela tem 2 vertentes. Uma linha de pensamento que foi o gabarito do INEP, letra C, não está errado, obviamente, foi a linha de pensamento do INEP, e tem essa linha de raciocínio que eu estou abordando e vou abordar agora, e que muitos professores também marcavam a letra D. E talvez você, aluno, poderia também ter essa mesma linha de raciocínio que nós, professores, tivemos, e também iria marcar a letra D. Por esse motivo, né, não foi uma questão do senso comum que realmente falasse, não, essa questão de fato não cabe recurso, ela não tem vício, é de fato a letra C. Mas não, tivemos várias discussões aí e eu percebi realmente vale a pena abrir essa discussão também, que eu não encontrei vídeos relacionados a essa discussão sobre essa questão. E aí você deixa o seu comentário, se concorda, se não concorda. Essa discussão ela é sempre propositiva. Então vamos separar em 2 propostas de solução. A primeira, de fato a proposta através do gabarito oficial, que é 9, qual foi de fato o pensamento do INEP? Então vou colocar aqui proposta número 1 e vamos colocar depois uma proposta de solução número 2, uma linha de pensamento, e depois quero que vocês discutam e façam os comentários acerca disso. Então a ideia vai ser a seguinte, vamos pegar a letra A. A letra A, ela contém 6 lavagens, não especifica se são lavagens completas, se são simples, se algumas simples, algumas completas. Ele quer o número, ele não quer especificar a quantidade de lavagem, a quantidade de lavagens completas, a quantidade simples, e muito menos o valor financeiro. Ele não quer ter prejuízo. Mas 6 ele vai ter prejuízo, inevitavelmente, porque pegando o preço da maior lavagem, que é a completa, 6 vezes 35 vai ser menor que 300. Então, fazendo esse cálculo, 6 vezes 30, 180. 6 vezes 5, 30. 180 mais 30, a receita dele fica sendo igual a 210. É a receita máxima que ele vai ter, todas as 6 lavagens aqui. Pense se ele dividir 5 e 1, 4 e 2, a receita vai diminuir ainda mais. Eu estou majorando essa receita, ainda assim eu não consigo ter um valor de receita diária maior ou igual a 300. Então a letra A é falsa. Não conseguimos com 6. Com 8, não importa que tipo de lavagem, será completa ou simples, misturada, só completa, só simples. Então eu vou na completa. Porque se eu for na lavagem completa, se ela for possível, esse é o mínimo valor. Esse foi o pensamento do INEP. Então, 8 vezes 35, se fosse 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5 é 40, 240 mais 40, 280. Ainda insuficiente. Portanto,
É falso. E olha que eu peguei para as lavagens completas todas as 8. Se eu fosse dividir aqui 6 e 2 ou 4 e 4, aí que a receita reduz ainda mais. Vamos para a letra C. Para a letra C, que são 9 lavagens, veja, eu vou ter o seguinte, 9 vezes 35 vai superar 300, porque 9 vezes 30, 270, 9 vezes 5, 45, 270 mais 45, então 270 com 45, 315. Muito bem, então é o primeiro momento onde ele começa a ter lucro, ou seja, não tendo prejuízo. E aí 9, se eu conseguir essa quantidade mínima, a gente já pode então marcar a letra C. Mas veja, o que eu não concordo com essa situação, mesmo que a gente tenha duas opções aqui, veja só, nós temos aqui como ter 9 lavagens completas e 0 simples, eu ainda tenho uma segunda opção, que eu vou colocar aqui, que seria uma lavagem simples e 8 lavagens completas. A soma sempre é 9. E o que eu estou preocupado aqui é com o quantitativo de lavagens. 9. 8 vezes 35, 8 vezes 30, 240. 8 vezes 5, 40, dá 280. E 1 vezes 20, 20. 280. Mais 20 dá 300. Então, 9 lavagens completas. Ou poderia ser 8 completas. Né? Vamos colocar 8C. E mais uma simples, que também geram 9 lavagens, a receita é exatamente 300. A questão não está preocupada em majorar ou fazer com que essa receita esteja no limite de 300. Não, ele quer somente a quantidade de lavagem. Então, portanto, 9 foi satisfatório. Muito bem, essa é a proposta do INEP. Por que eu não concordo com essa proposta? Qual vai ser a minha linha de raciocínio? Eu acredito que ocorreu com muitos alunos e ocorreu com muitos professores. Essa discussão ela aconteceu com grupos de professores, grupos da UMIF que eu participo, e não foi convergente. Grupos da minha equipe de trabalho também não teve uma convergência. Portanto, a ideia vai ser a seguinte. Esses 9, ele não garante. Até vou pegar uma dica de um professor que postou na UMIF, peço desculpa por não recordar o nome, mas ele postou uma informação a seguinte. Eu imaginei que se nesse lava rápido chegasse 9 pessoas e pedisse para fazer lavagem simples, o proprietário iria ter o prejuízo. Né? Os 9 que chegaram lá não querem lavagem completa, eles querem lavagem simples. Chegaram esses 9 primeiros, depois não chegou mais ninguém. Então esse número 9 ele não garante. Ele garante para 2 casos particulares, mas ele não garante para outros casos. Então, por isso que eu imaginei aqui, a minha linha de pensamento é que o número 9, ou seja, 9 lavagens, sem especificar se é completo ou não garante. Porque eu posso, por exemplo, fazer 9 lavagens simples, posso fazer 8 simples e uma completa, eu posso fazer 7 simples e 2 completas, eu faço várias combinações, ainda assim o valor não supera 300. Então eu digo que esses 2 casos são casos particulares. A garantia, obedecendo aí, indo pela linha do princípio da casa de pombos, a garantia tem que ser 100%. Aqui não é probabilidade, nós estamos lidando com uma questão de uma garantia. Então, essa minha análise, essa linha de raciocínio que eu estou dizendo, tem que garantir o mínimo para qualquer situação, independente de que tipo de lavagem a pessoa escolha. E aí o que vai acontecer? O mínimo de lavagens que vai garantir, vamos supor, 14 lavagens, será que garante? Não, 14 não garante. Pode chegar 14 pessoas ali para lavar o carro e todas as 14, as únicas que chegaram nesse dia, pediram para fazer a lavagem simples. 14 vezes 20 vai dar 280, ele lá vai levar prejuízo.
Então veja, pensa nesse cenário chegando 14 pessoas, tem prejuízo. Então 14 não garante também, né? Mesmo que ele tenha, por exemplo, nas 14, por exemplo, 10 lavagens simples, 200, aí tem que fazer as contas. 10 eu acho que vai passar. Mas, por exemplo, vamos pensar em 12 lavagens simples e as outras duas. Aqui vai ficar 70, porque as duas completas 70, e aí faltaram 12. 12 mais 12 vezes 20, 240. Aí passa também. Vamos pensar então em 13. 13, aí vai ter uma aqui. 13, aí, ó, 13 não garante. 13 simples e uma completa são 14. Na verdade eu estava falando do número 14. O número 14 ele serve para alguns casos particulares também. Ele não serve para todos os casos. 14 somente na simples não dá 280. 12, 13 na simples e uma na completa também não dá, porque aqui dá 13 dá 260 mais 35, 295. Um prejuízo aí faltando R$5. Portanto, essas 9 lavagens não sendo suficiente, 100%, né, a gente vai imaginar de fato 15, porque 15 lavagens, na pior situação que possa acontecer, seria fazendo aí lavagens simples. E aí sim, esse é o limite. Com 15 lavagens não tem como. Você pode pensar em 15, 0, 14, 1, aí vai só aumentar ainda mais a receita. 14, 1, 13, 2. Então 15, esse é o número limite. 15 é o mínimo. É o número mínimo de lavagens, independente de que tipo de lavagem é, se é completa ou não. Por esse motivo, nessa segunda análise, eu particularmente marcaria a letra D. Eu entendo que a letra D ela está mais associada num pensamento mais rigoroso, formalizado matematicamente, e ela sinaliza para ser essa situação. Mas digo, respeito a posição do INEP, acredito que o pensamento também está correto, por isso, tendo divergência, há um vício na questão. Se realmente essa minha análise ela está correta, eu não estou dizendo que ela está correta, foi o meu pensamento, estou argumentando que ela é um pensamento que derruba essa aqui em relação da não garantia com 9, com casos, outros casos, por isso que aqui garante com o número 9 em casos particulares. Mas deixo essa discussão para vocês, no meu entendimento ela contém um vício, e esse vício prejudica de fato os alunos que estão fazendo a prova do Enem. Vamos para a questão 175, referente ao caderno azul, aplicação regular. Antes da gente iniciar a leitura completa dessa questão e a sua solução, eu gostaria de mencionar, de forma muito respeitosa, que eu não concordo com esse tipo de questão na prova do Enem, em matemática. Vou mostrar aqui alguns argumentos, né, que talvez vocês possam discordar, mas o que me motivou a mostrar essas argumentações lógicas através de vários autores renomados foi que alguns alunos manifestaram a situação sobre essa questão, outras discussões que eu tive também em grupos de professores, me motivou a fazer uma pesquisa em relação à definição envolvendo o trapézio, né, e isso vai ser objeto da nossa discussão durante essa apresentação. A definição de trapézio faz com que a gente possa ter um entendimento, um pensamento diferente no que diz respeito à solução dessa questão, principalmente na marcação das alternativas A e B. Estou dizendo que, por exemplo, um aluno que é um aluno mais técnico, aquele aluno que tem um rigor matemático nas definições, e se ele encontra essas definições nesses autores renomados, lê e interpreta dessa forma, é óbvio que durante a prova ele vai ter a mesma interpretação, porque ele está raciocinando em cima de uma definição de autores renomados. E é nessa discussão que a gente vai propor a solução dessa questão. Eu gostaria de manifestar também que o objetivo não é uma discussão
que não seja propositiva. Por esse motivo, eu gostaria que, se vocês estiverem em desacordo com a minha argumentação, gostaria que comentassem e mostrassem os seus argumentos também, e a gente vai entender. Essa vai ser uma discussão propositiva. Tranquilo? Muito bem. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Vale ressaltar que se essa questão não fornecesse essa última frase, se ela tivesse oculta, aí sim também essa questão teria mais vícios ainda, porque aí a gente não saberia que aqui seria um cubo, né, que está na parte interna, e o que está na parte externa também um cubo. Então, essa informação que as tonalidades e espessuras são congruentes dessas hastes faz com que a gente só tenha o objeto cubo ali dentro e o que está na forma externa também um cubo. Então, até aí, tudo bem para a questão. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então, está aqui as alternativas e as duas alternativas A e B que vão trazer esses pensamentos divergentes. Letra A, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. B, 24 trapézios isósceles e 12 quadrados. C, 12 paralelogramos e 12 quadrados. D, 8 trapézios isósceles e 12 quadrados. E letra E, 12 trapézios escalenos e 12 retângulos. Então, antes de iniciar a solução para essa questão, eu vou mostrar que realmente, no meu entendimento, de forma muito respeitosa, a gente respeita a opinião do INEP, que marcou aí a letra A como gabarito oficial, mas eu não poderia deixar de apresentar essa argumentação, que ela é pertinente e ela está pautada por vários autores renomados. Então a questão ela apresenta um vício, na minha modesta opinião. Existem diversas definições de autores renomados sobre trapézios que induzem a um pensamento divergente acerca dos quadriláteros. Basicamente sobre trapézio, paralelogramo e quadrado, que a gente vai mostrar essa relação para a questão. Então vamos começar por um material do INPA, na verdade, especificamente do Portal da Matemática relacionado à OBMEP, cujo autor é o professor Jocelino Sato, e o revisor, um professor muito renomado dentro do INPA, publicou muitos livros, muitas obras, que é o professor Antônio Caminha Munhoz Neto. Veja só a definição de trapézio nesse material recente do Portal da Matemática, que é uma referência para esses alunos do ensino fundamental e para alunos olímpicos. Veja só, nesse material estudaremos apenas trapézios e paralelogramos. Então ele faz essa relação dos trapézios com paralelogramos. Um trapézio é um quadrilátero que tem pelo menos, vou frisar aqui essa situação, pelo menos um par de lados opostos paralelos. E para ficar mais claro ainda, aqui embaixo, evidentemente, todo paralelogramo é, em particular, um trapézio. Então veja só, se ele menciona que todo paralelogramo é um trapézio, a gente sabe que a definição no âmbito geral e do senso comum de paralelogramo é aquele quadrilátero que apresenta, por exemplo, um lado paralelo ao outro lado, né, dois lados paralelos, e a gente tem esse par de lados paralelos e o par de cima também paralelos. E o quadrado tem essa característica. Então, o paralelogramo, todo paralelogramo não é um quadrado, porque está faltando agora falar sobre os ângulos retos. Agora, todo quadrado é um paralelogramo de acordo com essa definição. Eu não estou dizendo que essa definição é a mais adequada, não é isso. Por isso que é uma discussão que a gente vai fazer aqui. Eu também, se eu fosse realizar essa prova, né, eu iria marcar a letra A, com certeza absoluta, porque eu entendo que a definição
mais adequada, não é a correta. A definição ela é uma propositura do autor de acordo com a conveniência da demonstração de vários teoremas. Então, se definiram dessa forma porque por algum motivo precisou dessa situação para poder demonstrar outros teoremas ou outras situações. Então, no meu entendimento, a definição mais adequada, vamos dizer assim, mas que não está sendo do senso comum, é que todo trapézio é um quadrilátero que possui somente, apenas, dois lados paralelos. Essa seria uma definição mais adequada. Mas como a gente tem obras aí diversas de autores renomados que vão contra essa análise, contra esse pensamento, e aqui nós temos um material, eu vou mostrar vários, né, que a gente vai interpretar que todo paralelogramo sendo um trapézio, a gente vai pensar que se o quadrado atende às definições do paralelogramo, todo quadrado também será um trapézio, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo trapézio é um quadrado, nem todo paralelogramo é um quadrado. Para que ele seja quadrado é preciso que todos os seus 4 ângulos internos sejam retos. Aí sim. Então veja, uma definição de um autor que talvez não seja tão renomado, eu vou mostrar outros, mas o revisor é um revisor renomado e o material faz parte aí de uma instituição conceituada como o INPA, né, vinculada à OBMEP. Muito bem. Vamos pensar agora numa outra situação. Olha só, a obra Fundamentos de Matemática Elementar, acredito que muitos alunos, muitos professores estudaram por essa obra e às vezes estudam até hoje. Né? Na verdade, o Gelson Iese, ele está praticamente em todas os volumes, mas nessa especificamente, volume 9 de Geometria Plana, temos o Oswaldo Dulce, vou apagar essa parte que ficou em relação ao que a gente escreveu anteriormente, o Oswaldo Dulce e o José Nicolau Pompeu. Oswaldo Dulce, autor renomadíssimo, desde a década de 70, 80, ele publica obras magníficas, inclusive antes dessa, os Fundamentos de Matemática Elementar, eles eram outro nome, começou somente com o volume 1 até 9, muito rica essa coleção, na década de 70, 80, e era o Oswaldo Dulce. Então veja também a definição nessa obra, a obra atual, inclusive da editora atual, uma obra recente, que traz, que a gente fez algumas marcações, traz a seguinte definição de trapézio. Um quadrilátero plano convexo é um trapézio, se somente se. Muitos poderiam confundir aqui esse se somente se, né? Possui dois lados paralelos. Mas o que significa para a gente esse se e somente se? Esse se somente se significa que é o bicondicional. Essa figura geométrica é um trapézio se ela possui dois lados paralelos. E a volta também, se ela possui dois lados paralelos, ela é um trapézio. Então veja que a definição da própria obra riquíssima, de autores renomados, contempla essa situação. Então, utilizando essa definição, o que nós podemos interpretar e o que os alunos que talvez estudaram por essa obra, qual foi o pensamento na hora da marcação da questão? Que todo quadrado é um trapézio. Por quê? Porque o quadrado atende perfeitamente essa definição. Ok? Prosseguindo então, vamos pensar numa outra obra, inclusive particularmente, eu prefiro essa coleção, parecida com Fundamentos de Matemática Elementar, chamada coleção Elementos da Matemática. Autor também renomado, Marcelo Rufino de Oliveira, Márcio Rodrigo da Rocha Pinheiro. Esses dois autores publicam livros da Vest-Seller, já publicaram inúmeras obras riquíssimas, e eu vejo que essa coleção ela tem vastos exercícios ricos, com dificuldades, inclusive, maiores do que os Fundamentos de Matemática Elementar, além de ter uma gama de conteúdos bem maior. Por exemplo, tem a parte de aritmética mais específica, vai até Teorema de Fermat, enfim, não é essa a discussão, mas mostrar que esse é um material muito rico e ele volta com a mesma definição que é tratada no Fundamentos de Matemática Elementar. Trapézio, um quadrilátero convexo é um trapézio se somente se possui dois lados paralelos.
Isso remete também a pensar que todo quadrado, indo para essa definição, é um trapézio. Eu estou sempre colocando parte da ficha catalográfica para mostrar aqui as edições. Por exemplo, essa obra da Bestseller é de 2010, você pode consultar, vai estar lá essa informação. Muito bem. Então, até então nós estamos avaliando que as definições que estão sendo apresentadas, elas remetem a pensar que todo quadrado é um trapézio. Porque o aluno que lê dessa forma, ele vai para essa linha de pensamento. Voltando aí, eu não acho que essas seriam as melhores definições. Por esse motivo que a questão, ela contendo esse vício, ela não deveria participar do banco de questões das provas de matemática. Deveria ser retirada por conta desse vício. E agora eu trago uma situação bastante interessante. Veja, essa obra, sim, ela é do Gelsiese, do Oswaldo Dulce, do Antônio Machado, e ela é uma obra do PNLD, realmente mais antiga, 2008, mas o PNLD são as obras que fazem parte de um rol de obras que são disponibilizadas para serem adotadas tanto para o ensino fundamental quanto o médio, e ela passa por um rigor muito grande do MEC. Então, a autorização do MEC nessa obra, nesse período, faz com que o aluno que pegou essa obra e estudou por essa obra, ele vai se sentir seguro com essa definição, ainda mais que ela partiu de livros já autorizados pelo MEC do PNLD. Olha só a definição de trapézio para essa obra, através desses três autores. Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Digo para vocês, o quadrado tem essa situação, o quadrado se encaixa nessa definição? Perfeito. Então, aluno indo para essa definição vai entender que todo quadrado é um trapézio. Muito bem. Temos também uma obra magnífica, os alunos que são olímpicos, que participam de OBMEP, depois vão participar do PIC, inclusive eu sou professor de uma turma, coordeno o PIC em Betim, no Instituto Federal de Minas Gerais, temos vários alunos, eu tenho uma turma de 25 alunos, todos medalhistas, medalha de ouro, medalha de prata, em edições anteriores. Então esses alunos estudam por essa obra que é do IMPA, também em convênio aí com parceria com a OBMEP, com toda a instituição, é muito rica. Então esse livro, ele foi publicado por dois autores, o Francisco e a Luciana Cadá, e veja a definição novamente de trapézio nessa obra, que é uma obra de 2015, do IMPA, está aí a ficha catalográfica, que é a seguinte: trapézio é um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos. Veja só, o quadrado se encaixa perfeitamente nessa definição. Estamos finalizando, mas eu não posso deixar de destacar o mestre do mestre dos mestres de matemática, professor Morgado, saudoso professor Morgado, em sua obra, juntamente com o Eduardo Wagner, dois ícones da matemática, juntamente com o Elon. O Eduardo Wagner ainda participa das discussões do IMPA, está lá contribuindo, mas infelizmente o professor Morgado, ele já não está mais conosco, infelizmente, mas ele deixou muitas contribuições e eu particularmente gosto muito das obras dele, já li praticamente quase todas, assisti às videoaulas dele e veja, realmente é uma obra mais antiga, da década de 90, mas olha a definição do Morgado, que é um ícone da matemática. Trapézio é o quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Então veja, estou mostrando agora para vocês, finalizando aqui, uma vasta quantidade de autores renomadíssimos, não estou dizendo autores medianos, são os ícones da matemática no país. Citei aqui Morgado, citei aqui Gelsiese, Oswaldo Dulce, Eduardo Wagner, fora as instituições que estão por trás disso, o IMPA e também o próprio MEC, através de alguns livros do PND. Eu não tive ainda tempo de olhar outros livros do PND recente, porque na verdade eu não tenho essas obras, né? Se vocês tiverem essas obras, pode ser que a definição que estejam nelas, ou mesmo se tiver definições próximas dessas aqui, seria boas contribuições que vocês vão postar nos seus comentários, que a gente vai discutir sobre isso. Mas voltando então à questão, postando aí todas essas contribuições, esses comentários, se eu realmente fosse resolver essa questão,
de fato eu iria pensar na definição que realmente seria mais adequada, que o trapézio é um quadrilátero que possui apenas, somente, dois lados paralelos. Visto isso, a questão aqui ela tem um cubo, então a gente sabe que o cubo tem 6 faces que são quadrados. Então 6 quadrados na parte interna e o cubo externo tem mais 6 quadrados. Eu não preciso desenhar todos, mas a gente já tem essa ideia que o cubo ele também é chamado de hexaedro, ou seja, 6 faces regulares inclusive. Então essa figura ela vai ter 12 quadrados. Muito bem. E o que mais que ela vai ter de figuras geométricas planas? Aí a gente entra na situação da investigação dessas aqui. Então, por exemplo, na parte superior a gente já observa aqui um trapézio isósceles. Veja só, na parte de trás, também lá atrás a gente observa um segundo trapézio isósceles. Está na parte de trás. Obviamente, seria um trapézio, seria o segundo. Se a gente pega aqui nas laterais, na parte esquerda e direita, nós temos também mais 2 trapézios. E são trapézios isósceles. Então, vamos tentar aqui organizar esse outro que está do lado de cá. Então veja, nós temos 4 que está na parte superior, temos os mesmos 4 que eu não vou precisar desenhar na parte inferior, e cuidado, nós temos mais 4 nas laterais aqui. Por exemplo, se a gente olhar para as laterais, eu vou ter este trapézio aqui, ó, do lado direito, também um trapézio isósceles. Vamos ter esse aqui do lado esquerdo. Então, além dos 4, eu vou ter mais esses 2 que está mais aqui à frente. E vamos ter os 2 lá do fundo. E aí finaliza todas as figuras geométricas planas. Então, 4 acima, 4 trapézios isósceles acima, 4 trapézios isósceles abaixo e mais 4 nas laterais. Então, 12 trapézios isósceles. Muito bem. Então, de fato, né, se eu tivesse, por exemplo, fazendo essa prova, eu iria ignorar todas aquelas definições. E, de fato, eu iria marcar a letra A, por isso que o INEP está correto em dar como gabarito a letra A, mas a gente tem que apresentar essa discussão porque aquele aluno que fez a prova do Enem e por algum motivo leu qualquer uma dessas obras anteriores que eu mencionei, qualquer uma delas, eu já fiz a leitura, mas eu sou, como professor, consigo identificar qual foi a proposta das competências e habilidades que o Enem cobrou nessa questão. As competências e habilidades cobradas aqui é só para identificar as figuras geométricas, não ficar preso às definições, né, dessas figuras geométricas. Mas o aluno de matemática, ele está ali fazendo uma prova e ele tem que se remeter a todas as ferramentas que ele tem. Ele não tem ainda aquela maturidade de entender o que realmente, quem propôs essa questão, qual foi a linha de pensamento dele. Então ele está ali com várias informações e ele tem que optar qual vai ser o caminho a ser seguido. Ou ele vai para a definição que ele sempre estudou desses autores renomados, por exemplo, e aí ele vai marcar a letra B. E por isso que eu acho que essa questão ela contém um vício. Por que ela vai marcar a letra B? Porque os 12 quadrados estão aqui, né? Estamos em comum acordo, mas veja, esses 24 trapézios isósceles são também nas condições de eu ter aqui 24 faces, porque o trapézio isósceles, ele também, pelas definições que eu estou apresentando, que eu apresentei, é um quadrado. Então, o quadrado
pelas definições. Eu estou repetindo, eu não concordo com essas definições, não é que eu não concordo, elas não são as mais adequadas, mas se você assumir que essas definições são claras, evidentes e são as definições que você precisa para fazer essa questão, de fato o aluno vai imaginar que são 24 faces e os quadrados e os trapézios isósceles são as mesmas figuras. Então, ele iria esquecer esses 12 quadrados e pegar esses 12 quadrados que estão aqui, né, e manter eles como 12 quadrados. Mas veja, esses 12 quadrados, eles também podem ser trapézios isósceles. Então eu tenho aqui 24 trapézios isósceles, porque o quadrado, pelas definições que a gente está propondo, são as 24 figuras, todas são trapézios isósceles. E aí eu vou entrar na parte envolvendo o raciocínio lógico qualitativo. Quando eu digo o E, as duas proposições têm que estar verdadeiras. Agora eu vou entrar numa parte bem mais ampla, para mostrar que de fato ela tem esse vício. Então, aonde está o vício mais claro ainda para essa questão? O aluno, ele observa essa figura e identifica. Tem 12 quadrados? Sim. São os 6 que estão nesse cubo interno e os outros 6 no externo. Então ele vai identificar que essa proposição aqui ela é verdadeira. E aí ele tem que investigar essa primeira proposição. Se ela for falsa, falsa e falsa, dá falso. Mas se ela for verdadeira, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. E quando ele parte para essa, porque são proposições diferentes. E aí ele vai investigar essa agora, 24 trapézios isósceles. Ele pegou a definição, por exemplo, do Morgado. Ele pegou aquela primeira, né, aquela primeira que é mais interessante ainda. Veja só, esse aluno, ele estudou por essa definição aqui, que eu vejo que é a mais, vamos dizer, que sinaliza mais para apontar que a letra B é a verdadeira, que todo paralelogramo em particular é um trapézio. Se todo paralelogramo é um trapézio, todo quadrado é um paralelogramo. E aí todo quadrado será um trapézio, por transitividade. E aí, sabendo que todo quadrado é um trapézio, e mais especificamente, todo quadrado vai ser um trapézio isósceles. Esse vai ser o pensamento do aluno, essa vai ser a linha de raciocínio do aluno. Então, nesse sentido, ele vai verificar que esta aqui está verdadeira, e essa aqui também está verdadeira, porque eu tenho todas aqui 24 faces, e todas elas são, na definição que a gente está, nas definições, são 24 trapézios isósceles, inclusive esses quadrados. E verdadeiro com verdadeiro, ele iria marcar. Então foi uma discussão aí, no meu entendimento, produtiva, e gostaria muito que vocês compartilhassem os comentários, manifestassem, mesmo que não concordem, a gente vai discutir. E se vocês tiverem livros do PNLD recentes, ou livros com autores renomados que contêm essa definição, busquem e apresentem também ali, para que a gente possa enriquecer mais ainda essa discussão. Ok? Então, agradeço a atenção de todos. Essa aula ficou um pouco extensa, porque é uma discussão realmente mais técnica, e espero que você também, aluno, entendeu essa definição, e quando for fazer uma prova do Enem, preocupar com as habilidades e as competências, focar não muito nas definições, mas voltando aí à situação, o INEP, ele deveria olhar mais por esse tipo de questão. Eu acho que é necessário agora, pelas conversas que eu estou tendo lá na instituição que eu trabalho, Instituto Federal, que o banco de questão do INEP já está ficando deficitário. Então é necessário abrir editais para que nós, professores, teremos a oportunidade de compartilhar nossas experiências, enviando questões, para que o banco possa ser aumentado. Porque pelas conversas que a gente está tendo, logo, logo, esse banco já vai ficar pequeno e não vai ter questões suficientes para as próximas edições. Então, nesse sentido, é uma crítica construtiva para que essas questões elas sejam retiradas, essas que têm uma definição que não seja no âmbito do senso comum, só buscar aí
livros desses autores e investigar. A equipe do INEP com certeza tem totalmente capacidade técnica para avaliar essas questões. Com isso a gente finaliza essa discussão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.